Paz do Senhor Jesus, igreja. Deus abençoe, irmãos de casa também. Deus abençoe todos vocês. Abram as vossas Bíblias, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 24 de São Lucas. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui com um culto com os irmãos presenciais. Isso é muito bom. São Lucas capítulo 24, quem encontrou pode dizer amém? Os irmãos de casa que também puderem pegar lá, pega aí a Bíblia e vamos juntos meditarmos na palavra do Senhor. São Lucas 24, vamos ler a partir do 13. Diz o texto: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Salvador Jesus, nós estamos na tua presença. Glorificamos o teu nome, Senhor Jesus, por esta linda, maravilhosa oportunidade de estar uma vez mais na tua presença. Ajuda os meus irmãos das suas casas que tão distantes, ó Pai, estão acompanhando essa transmissão conosco. Os irmãos, ó Pai amado, que estão na nave da igreja nessa noite especial. Ó Pai, dê-nos a tua presença e a tua glória. Muito obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, pela saúde, pela oportunidade de uma vez mais glorificar o teu nome. Fica conosco e nos dai a tua vitória, em nome de Jesus. Podem se assentar, e assentando, batem palma e glorifiquem o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós cremos nesse Jesus maravilhoso. Queridos e amados, 8 horas já está aí, e nós vamos adiantar por conta do horário. Se Deus quiser, amanhã nós teremos aí o trabalho pela manhã, o diácono Raimundo com vocês. E à noite, se Deus quiser, às 18 horas eu estarei em São Paulo capital, com os irmãos lá na nossa sede também, nesse horário até às 20 horas, bem reduzido, né, irmão? Tanto que eu nem coloquei campanha ainda, até para não... Porque você não pode convidar os irmãos, né? Como você coloca uma campanha para mobilizar e sem poder convidar as pessoas abertamente, né? Mas assim que melhorar mais, nós vamos colocar uma campanha aqui na terça-feira, como de costume, né? É as terças-feiras da palavra, das campanhas, e muito em breve nós estaremos aí com os irmãos. Amados, a morte de Cristo, imagina o abalo que foi para os discípulos. Você perder alguém, um ente querido seu que venha a falecer, mas pode ser até um parente, mas mora tão longe que às vezes você vai sentir, mas não é alguém do seu convívio diário. Agora, você perder alguém do convívio diário, de dentro da sua casa, é muito dolorido. Quem já perdeu alguém assim, um ente querido que faleceu de dentro da sua casa? Uma mãe que você cuidava, um pai que você cuidou, que você ajudou, um filho que você carregou nos braços, e quando parte, uma esposa. Eu fico imaginando uma esposa, um esposo, né? Que dividem a mesma cama, um esposo e esposa à moda antiga, né? Porque já está existindo hoje um novo padrão de família, diferente, né? Que dorme separado, que tem liberdade para encontrar os outros pares. As coisas são muito estreitas, não é assim? Existe hoje uns casais chamados casais abertos. Deus o livre, o Senhor é fonte selada.
Não é assim, meus amados? Nada de aberto, é fechado. Já a igreja do Senhor é jardim fechado, fonte selada. É assim que é a igreja do Senhor. Então Jesus conviveu com esses discípulos assim, noite e dia. Eles andavam com Jesus. E quem tem a companhia de Jesus uma vez, quando perde a companhia de Jesus, a lacuna no coração é muito grande. Um desviado do evangelho, alguém que teve a presença de Deus na sua vida, quando ele perde essa presença de Deus, irmão, não tem coisa pior do que o vazio de Deus na vida de uma pessoa. Às vezes não desviado, às vezes dentro da igreja, mas vivendo uma vida dúbia, uma vida dúbia dentro da igreja. Às vezes ele não tem comunhão com Deus, perdeu isso. Ele olha para alguém sentindo a presença de Deus, sentindo, ele diz assim: o que está acontecendo? Deve ser doido, porque não consegue nem... Você já viu pessoas que às vezes no culto assim, Deus está renovando a igreja, o poder de Deus está caindo, alguém falando língua estranha, ele está com um olhão assim, ó, câmera, porque ele não sente nada, ele não consegue nem fechar o olho, ele não consegue fechar nem o olho, é tão ligado na terra, que quando você fala assim, fecha o olho para nós orar, ele fica assim, eu tenho que olhar, não consegue desligar da terra, os olhos de coruja estralado, parece aquela câmera ali, 24 horas filmando tudo. Sai, irmão, sai dessa vida e procura comunhão com o seu Senhor. Senta aqui para ouvir a palavra e diz: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz. Jesus é real, Jesus não é fábula, Jesus não é conto de carocha, Jesus não é uma história inventada, Jesus não é alguém que não existiu, Ele existiu e está conosco e anda juntamente com o seu povo. Ele disse: se tiver 2 ou 3 no meu nome, eu estou no meio. Ele promete isso, pastor. Então é preciso se relacionar com Deus. E eles perderam essa presença de Cristo. Eles comiam com Jesus, jantavam com Jesus, dormiam com Jesus, e eles esperam aí os dias, mas eles esperam, não tiveram contato. O Senhor morreu 3 dias, disseram assim: olha, Cleopas diz para o seu amigo: nós estávamos enganados, nós achamos que era ele, depositamos todas as fichas nele, achamos que as coisas iam mudar com ele, e que era ele, mas, vamos embora para Emaús, vamos caminhar 11 quilômetros mais ou menos, vamos para Emaús. Eu acho que nós perdemos tudo. Eles vão caminhando, perdemos nosso tempo, e eles vão caminhando e relembrando as conversas que eles tinham com Jesus. Mas, Cleopas, será que não é ele mesmo, rapaz? Porque lembra aquele dia que ele ressuscitou Lázaro? Ninguém pode fazer aquilo. Aleluia. Você lembra daquele dia, Cleopas? Lázaro estava lá, ele mandou tirar a pedra, e quando tiraram a pedra, ele clamou e disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu. Eu não sei o que eles iam conversando, mas eles iam conversando os feitos de Jesus. Eles iam falando um com o outro, trocando conversa. Lembra daquele dia que os saduceus, os fariseus, tentaram pegar ele com palavras, aquela sabedoria, Cleopas, é impressionante. Ele era muito sábio, mas cadê ele? Aí Jesus não aguenta. Quando Jesus vê alguém com saudades dele, mesmo na fraqueza, quando Jesus vê que alguém tem saudades dele, mesmo com toda a fraqueza, Jesus se manifesta. Será que tem alguém aqui que tem saudades do Senhor? Saudades da presença de Deus, saudades da glória de Deus, saudade da presença poderosa do Salvador Jesus? A Jesus ele diz assim: não, eu vou lá, eu vou conversar com eles. Aleluia. Quantas vezes Jesus fez isso na minha vida? Jesus, o Senhor é real, o Senhor é real. Eu fico, tem hora que tão angustiado com o movimento do judaísmo, né? Por eles não confiar na veracidade do Cristo, não confiar naquele Cristo que morreu por nós e que as mãos foram furadas na cruz do Calvário. O Senhor se manifesta,
E o Senhor se manifesta e chega perto deles, e eles vão fazendo pergunta, e Jesus diz assim: que palavras são essas que caminhando trocais? Mas o que me chama a atenção é o 16. Olha para cá. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. Amados, às vezes o momento de aflição, o momento de luta, nos deixa com a visão um pouco confusa. Eles não conseguiam distinguir o Senhor. O Senhor vai conversando com eles, mas eles não conseguem distinguir e ver e conhecer. Os olhos ainda estavam fechados. Esses olhos da alma precisam estar abertos. Aleluia, para conhecer o Senhor. Os problemas da vida às vezes sucumbem a pessoa e tira da pessoa completamente a amplitude visual, e a pessoa perde a visão. É por isso que você vai ver por aí, encontrar com pessoas que tiraram a própria vida, porque no momento de luta, de aflição, ele não vê saída, ela não vê nada, não vê uma porta aberta, não vê um escape, ele está cego, ele não tem saída, o caminho dele é Emaús, ele não tem direção, ele está sem enxergar, os olhos estão fechados. Quantas pessoas que têm essa dificuldade? Eu vejo pessoas que estão lutando aí, irmão, dando cabeçada, nada dá certo na vida da pessoa, a vida está amarrada, os demônios perturbando, a vida financeira amarrada, espiritual amarrado, tudo amarrado, a alma aprisionada, e a pessoa não enxerga o Cristo, a pessoa não consegue enxergar o Cristo. A pessoa vai tentando, achando que vai dar certo, que mudar o governo vai dar certo, que a economia vai melhorar, que as coisas vão mudar, e que vai abrir o turismo, e vai abrir as praias, e vai abrir os shoppings, e o comércio vai voltar, e a alegria vai... Não vai, irmão, está tudo fechado. Você precisa pedir a Deus para abrir os teus olhos, você precisa ter olhos abertos. Paulo nos disse que o Senhor nos chamou, aleluia, para abrir olhos de cegos. Paulo disse que nós somos chamados para abrir os olhos de cegos. Eu estou pregando para muitas pessoas cegas aqui nesta noite, que não conseguem ver além desses olhos físicos, que não conseguem sentir além desse tato natural. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor está no meio de nós, o Senhor está no nós, o Senhor anda conosco, Ele fala conosco. Peça a Ele uma intimidade. Posso falar para vocês uma coisa? É muito bom ouvir testemunhos, mas testemunhos às vezes não resolve testemunho do outro. Eles vão conversando e Jesus pergunta: que palavras que vocês vão falando? O senhor é peregrino? O senhor não é natural de Jerusalém? O senhor não é um israelita? Por que o senhor não está vendo o que aconteceu aí? Jesus era um profeta poderoso em obras e palavras, ele era um homem muito poderoso, mas agora ele morreu, já é o terceiro dia. Aí eles vão contar. É certo que alguns até disseram que viram ele. Alguém até disseram que viram ele. Quer ver? O verso 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém eles não viram. Vai dizer que viram anjos. Eles têm algumas informações, mas eles não tiveram nenhum contato. Irmãos, o gostoso do culto é quando você sente também a presença de Deus. Eu já fui em cultos, irmãos, e todo mundo falando mistério, todo mundo falando línguas estranhas, e aquele negócio, e eu mesmo não senti nada. Mas eu estava aqui domingo num culto com os irmãos. Irmãos, eu vou contar para vocês uma coisa, nem parecia ser essa mesma igreja. Não parecia não. Eu estava aqui domingo, não parecia não. Hoje está aqui um clima muito natural. Está tudo normalzinho aqui. Mas domingo, quando eu cheguei nessa igreja, que o irmão começou o culto, começou a cantar, o diácono Rafael foi abrir o culto, que ele começou a cantar, que o presbítero Anastácio veio aqui, cantou um hino, que os irmãos que vieram, que louvaram a Deus, quem cantava, cantava tremendo.
uma glória de Deus. Quando foi passar para mim pregar aqui domingo, eu senti um peso na minha alma, não um peso de vergonha de pregar, não isso, mas o lugar estava tão gostoso, que eu estava... Você quer caminhar bem devagarzinho assim, ó. Parece que você não quer nem caminhar e ficar cumprimentando, olhando um para um lado, um para o outro. Todo mundo entrou na igreja bem sutil, ninguém conversou, ninguém foi no banheiro, porque a presença de Deus foi real. Mas Deus pode mudar a história desse culto ainda. Falta 45 minutos para esse culto terminar. Deus pode mudar a história. Eu quero a presença dele neste culto. Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Não basta alguém sentir a glória e você não sentir a presença. Eu fui no culto, o irmão sentiu, o irmão viu, mas eu não vi, eu não senti. Ele vai dizer, olha, no capítulo 24, 22 de Lucas: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Os anjos vão dizer para Maria: não, por que procura entre os mortos? Ele ressuscitou. Eles vão dizer, elas viram anjo, elas falaram que sentiram algo, que o anjo estava lá, que a pedra foi removida, mas nós, na verdade, nós não sentimos nada. Eu estou te chamando, irmã. Quanto tempo você vai na igreja? Quanto tempo você congrega? Mas até hoje você não viu nada. Aleluia, teus olhos estão te enganando. Você precisa ter as suas vistas abertas por Deus e ver o Cordeiro de Deus, como João Batista, quando ele apontar, João dizia: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Às vezes o momento da aflição faz isso. Os discípulos no meio do mar, do lago, sei lá, de Genezaré, e a água está lá, e o vento soprando. Jesus vem caminhando na quarta vigília da noite, ou terceira, ele vem caminhando, e eles começam a gritar e dar grandes gritos, dizendo que ele era o quê? Fantasma. Dizendo, sou eu. Porque eu estou falando isso aqui antes dele, porque alguém vai dizer, é porque Cristo ressuscitou, o corpo estava diferente. E agora antes? Por que não descobriram que é o Senhor antes? O medo te cega, o medo cega. E tem muita gente na igreja assim, cegos pelo medo, pelo pânico, pelo pavor. Você precisa pedir a Deus: Senhor, abre os meus olhos para a fé, abre os meus olhos para crer no Senhor. Me ensina onde está a verdade. Me ensina, Senhor, me mostra quando o homem de Deus estiver pregando, quando alguém... Irmão, olha, vou dizer para vocês a verdade, é coisa linda quando alguém tem o discernimento, tem a visão de Cristo. Lembra de Samuel? Samuel não, de Eliseu. Lembra de Eliseu? Aquela passagem, o Geazi com os olhos fechados, os inimigos cercaram, o exército da Síria cercando lá, e o Geazi dizendo: não, nós vamos morrer todo mundo, nós vamos morrer. Irmão, se o cidadão não tiver uma visão para o céu, uma visão para as coisas celestiais, ele entra em choque mesmo. Mas eu vejo que o nosso querido irmão Eliseu, ele foi tão sábio. Tem coisas que não é você falar tanto, não adianta você falar tanto para um surdo, não adianta você mostrar alguma coisa para o cego. Tem gente que imagina que vendo pessoas aqui, como foi domingo, pessoas sendo libertas aqui por opressões de demônio, vendo pessoas paralítico andar. Eu já vi pessoas que viram paralítico andar e não se converteram. Pessoas que foram até curadas e não se converteram, porque só se converte quando os olhos são abertos. Não se converte vendo com os olhos naturais, só se entrega a Cristo quando os olhos espirituais são abertos. E Eliseu entendia isso. Eliseu vai dizer assim: peraí, olha, todo mundo está lá, o inimigo está lá, está vindo cercar Eliseu. Eliseu vai fazer uma oração: Senhor, abra os olhos deles para que vejam. Aleluia. Oh Jesus, como pregador, se a gente pudesse fazer isso,
Se a gente pudesse abrir os olhos de alguém, aleluia, para você sentir o peso dessa palavra, para você ver que quem está operando entre nós, quem fala nesse culto não é homem, mas é o Senhor te dando uma oportunidade. Ele quer que você enxergue distintamente e com os olhos bem abertos. A especialidade de Jesus é abrir olhos de cegos. E ele pergunta: você está enxergando bem, filho? Quando ele abre os olhos, você está enxergando bem? Mais ou menos, Senhor. Homens como árvores que andam. Então deixa eu tocar em você de novo, porque eu vou abrir os teus olhos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quantos cultos nós perdemos a oportunidade, o Senhor do nosso lado e nós não vemos. Quantas noites gloriosas o Senhor operando e nós não vemos, porque nós estamos cegos. O Senhor vai conversando com eles, vai conversando, até que o Senhor pega o pão e parte o pão. Quando o Senhor pega o pão e parte o pão, no partir do pão, eles conhecem o Senhor. Quando Jesus parte o pão, eles conhecem que é o Senhor. Quer ver? Vamos ler com vocês? Aleluia. Capítulo 28. Jesus vai conversando com eles, prega para eles, o coração arde, mas eles não entendem, vai caminhando. E no 28, e chegaram à aldeia. Que viagem, hein? Diz que dá quase uns 11 quilômetros, 10, 11 quilômetros, caminhando e conversando. Quando chegaram à aldeia para onde iam, Jesus fez com que ia mais longe. Ele fez com que ia mais longe. Eles os constrangeram. Mesmo sem conhecer, eles entenderam que a conversa com aquele homem era agradável. Você não está entendendo isso aqui, não? Você já não percebeu que quando você vem aqui o clima é agradável? Tem pessoas que vêm aqui e percebem, traz uma paz na minha alma quando eu entro na porta daquela igreja. Aquela mensagem é agradável. Eu sinto algo gostoso. Você está achando que esse algo gostoso que você sente é da parte humana? É da parte dos homens? Tu está enganado. Quando você sente esse algo gostoso, é o Senhor falando com você. O homem não tem nada para te oferecer. Eles constrangeram para entrar. Fique conosco, porque já é tarde. Já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Quando você a conversa está te enfadando, você nem chama. Vai embora logo. Mas a conversa estava boa. Entra para cá. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão com eles à mesa, abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E abriram-se-lhes os olhos. E abriram. Foi algo, não foi que Cristo abriu, abriram-se. Os olhos abriram. Quem já aconteceu com você que você toma um choque de realidade? Parece que, irmão, tem hora que parece que você está cego. Você está cego, caminhando para o buraco e está cego. E de repente você tem um lapso de lucidez. E você diz: meu Deus, aonde que eu estava indo? E eles abriram os olhos. Claro que o poder de Cristo, a unção de Cristo, o poder revelador do Cristo, aleluia, no partir do pão, ele se revela ao homem. E o Cristo agora diz assim: vou mostrar quem sou eu, aleluia, vou abrir os olhos dos cegos. E abriram-lhes os olhos. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque ele abriu meus olhos. Quem é feliz porque ele abriu seus olhos? Ele abriu seus olhos. Você não é cego mais. Você não se rende à escultura. Você não se rende a paganismo. Você não se rende ao mundo. Você não se rende ao dinheiro. Você não se rende a esse mundo, porque os seus olhos são abertos por Deus. O Senhor abriu teus olhos e você contempla com os olhos. Contempla. Aleluia. Como diz o diácono Fábio, sente até o cheiro. É com esses mesmos sentidos, é com esses mesmos 5 sentidos. Eles não podem se corromper. Quem
Quem já sentiu até a presença, tem pessoas que já sentiu a presença do inimigo. Ele passou perto e já sente. Um ambiente que o inimigo está presente, irmão, ele é um ambiente horrível, horripilante. Mas o ambiente onde Cristo está é um ambiente tão gostoso. A gente sente luz no ambiente, a gente vê a luz. Aleluia. Deixa eu falar para vocês aqui. Aleluia, Ele está dando pão para você. Você não está percebendo que Ele, o Cristo, está partindo o pão e está dizendo para você: abra os olhos e saiba que sou eu que estou aqui. Glória a Deus. Quando abre os olhos, disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração? 32, viu, irmão? Lucas 32, 24, 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? Ardia o coração. É uma presença que arde o coração. Dá uma vontade. Irmão, quando Deus está abrindo os olhos do cego, é mais ou menos assim: vontade de levantar a mão e aceitar Jesus hoje. Mas como é que eu vou fazer com a minha roupa? Eu não vou conseguir. É porque do outro lado tem alguém dizendo: não vai, levanta a mão não. Quando Jesus está abrindo os olhos, a pessoa começa a dizer assim, e começa a se imaginar. Alguém canta aqui na frente e diz assim: será como é que eu vou cantar? Imagina eu cantando lá na frente. É Deus trabalhando nos seus olhos. E Deus está dizendo que tem pessoas aqui nessa noite sentindo vontade disso. Vontade disso. Essa vontade que vem no teu coração é Deus abrindo teus olhos. Alabasúria, alai deca cederai andas, oraia subia nébias, urias decai andas, seremei andas, alabarra subia, alamanturias decai andurias. Alguém vai sentindo isso. Imagina eu lá na frente. Imagina eu falando línguas estranhas. Eu ia visitar a igreja quando a mocidade ia cantar. Eu dizia: imagina eu lá no meio, cantando junto com os jovens. Quando eu vi alguém batizado com o Espírito Santo, eu dizia: imagino eu falando mistério junto com aqueles irmãos. E era Deus dizendo: levanta a mão hoje. Levanta a mão hoje. Levanta a mão. Eu dizia: Senhor, mas e o futebol que eu gosto tanto, e o galo? Ele dizia: levanta a mão que eu sou maior do que o galo. Levanta a mão que eu sou maior do que o Atlético Mineiro. Levanta a mão, eu sou mais do que o forró. Levanta a mão, porque eu sou mais do que o rock and roll. Levanta a mão, eu sou mais. Eu sou mais do que o samba. Eu sou mais do que o carnaval. Carnaval é uma vez no ano. E quem anda na minha presença é festa todo dia. Quem anda na minha presença todo dia tem festa. Deus está aqui, nosso Jesus, abrindo olhos de cego nesta noite. Deixa Deus abrir seus olhos, pelo amor de Deus. Decida. Irmão, vou falar para você uma coisa aqui. Servir a Deus é coisa de corajoso. Levantar a mão assim no meio de todo mundo é uma mudança radical. Desde a maneira de vestir, de falar, é uma mudança que começa aqui dentro e expande também para o exterior. É coisa de corajoso. Não é para qualquer um mesmo. É para quem tem decisão. É para quem tem coragem. Alabasterras. Eu me lembro que um dia o pastor pregou, aleluia, pastor Fidelis pregando, alabasterabahasi. E ele pregava a palavra e ele diz: presbítero Fidelis, tem alguém para Jesus hoje aqui na igreja? Tem alguém para Jesus? Que quer servir a Jesus? Tem alguém aqui para tomar uma decisão e servir o Senhor como Salvador? Com a mãozinha dele balançava assim. Tem alguém? E o meu coração ardia. Eu disse: Senhor, mas e se eu levantar a mão, como é que vai ser? E minhas roupas e as minhas bermudas, como é que vai ser? O Senhor fala: eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Eu não me via mais em outro lugar. Eu cheguei no serviço, o patrão comprou logo lá e serviu e botou Skol lá pra gente. Uma semana antes, que antecedia eu levantar a mão. Eu não conseguia tomar cerveja mais. Ele abriu a latinha, chamava de apelido, Jefão. Toma, Jefão. Não quero não, obrigado. Toma cerveja? Por que não? Rapaz, você está virando crente. Eu não conseguia, irmão. Quando o pastor fez o apelo, eu falei: eu vou levantar a mão. Aleluia, irmã Adna estava lá, nem sonhava de ser minha esposa. Estava sentada lá. Quando aquele jovem levantou a mão e veio caminhando pelo corredor da igreja, e os olhos foram abertos.
Aleluia. E os olhos pelo lamento. Oh, coisa linda. Não tem festa mais bonita do que o dia que alguém levanta a mão. Por que você não vem logo? Emaús não é o teu destino é Jerusalém, o teu destino é o céu. Você não percebeu que tem pandemia, que tem demônios, que tem crises, problemas existenciais, que tem angústias, tem traumas de família, tem decepções, tem luta no casamento, tem problema financeiro e você não consegue observar que não tem saída para os teus caminhos. Não tem. Mas hoje abre uma porta para você passar. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Deus é tão bom que Ele abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia. Teve alguém que falou que não acreditou também, chamado Tomé. E ele manifestou e falou: vem aqui, Tomé. Você não está crendo que sou eu. Eu manifestei, eu estou aqui, eu ressuscitei. Vem aqui, Tomé. Não, Senhor, eu creio agora. Não, agora você vai vir aqui. Toca do meu lado, toca aqui onde a lança entrou, toca aqui onde os cravos perfuraram a minha mão. Seja crente, Tomé. Não seja incrédulo. É palavras de Jesus. Ele está dizendo para você aqui: você não está vendo a minha presença, você não está sentindo a minha presença. Eu estou aqui para completar uma obra na tua vida. Arabassuri alabas, ayandou terabarrasi. O nosso Cristo ainda é real, irmãos. A mensagem tem que ser cristocêntrica para que alguém se arrependa. Eu tenho tantas saudades. Dia 23 nós teremos um lindo batismo nas águas. Oxalá você tenha coragem de decidir hoje. Será que não tem ninguém que tem fé para isso? De aceitar Jesus hoje, dia 4 de maio. E dia 23 de maio já está totalmente mudado. Alguém que vê você entrando aqui, chegando aqui na frente hoje, vai dizer: nem parece ser aquela pessoa que levantou a mão dia 4 de maio na gravação, porque hoje, 23 de maio, já está na beira da margem do rio para batizar. E em nome de Jesus, se o Espírito Santo disser que você está preparado, nós não negaremos a água para você, e você será batizado, batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem sabe vai acontecer com você como aconteceu em Curitiba domingo. Aleluia. O irmão estava dizendo que a primeira vez que ele viu isso, Deus batizou uma moça com o Espírito Santo debaixo da água. Quando a moça desceu, que a água cobriu, aleluia, antes dela sair da água, o Espírito Santo encheu, e aí batizou aquela moça com o Espírito Santo. Deus está abrindo teus olhos. É tempo de ser cheio, é tempo de mudar, é tempo de mudar, mudança radical na nossa vida e se entregar ao Cristo, o Filho de Deus. Paulo, quando encontrou com Jesus, as escamas nos olhos, não conheceu, claro. Um fariseu vai conhecer Jesus? Não vai ver, tem dificuldade. É o símbolo da cegueira espiritual que Paulo carregava. Paulo era um cego espiritual. Ele andava cego. Vai para Damasco porque está cego. E ele encontra com Jesus. E o Senhor está dizendo assim: aleluia, o Senhor é maravilhoso, né? Ele dá para o homem uma oportunidade. Jesus pregou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é? Sou Jesus. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar com o meu servo para pregar para você e orar por você. Tem gente esperando Jesus descer numa bola de fogo para você. Calma, ele vai usar a boca de pregador para falar com você. Vai lá, eu vou usar Ananias para te abençoar, porque Deus colocou isso nas nossas mãos. Quando ele manifesta para Cornélio, Cornélio dá esmola, Cornélio é piedoso, Cornélio jejuma, Cornélio ora. É aquele homem bom, que diz assim: eu não preciso ser crente, eu compro, eu pago, eu sou direito, eu não traio minha esposa, eu sou trabalhador. Mas se não aceitar Jesus, está condenado também. Todo mundo tem que aceitar o Senhor. E o anjo aparece, tão temente que era Cornélio, que o anjo aparece para ele e diz assim: Cornélio, suas orações foram recebidas, tuas esmolas aceitas. Olha só, Cornélio,
deixa eu falar com você. Manda buscar um pregador. Você precisa de um pregador para anunciar para você as palavras da vida, porque Deus promete salvar os crentes pela loucura da pregação. Eu sei que o pregador aqui é raso, eu sei que eu sou limitado, mas uma coisa eu sei: o fogo de Deus está ardendo no coração de alguém. O fogo de Deus está ardendo no coração de alguém aí, dizendo: meu servo é simples, é limitado, mas a minha palavra não é limitada, a minha palavra é poderosa, e o Senhor quer levantar vidas e trazê-las para o pé da cruz. Deixa eu dizer para vocês, essa mensagem hoje, eu vou falar isso aqui pela fé, porque eu estou vendo isso pelos olhos da fé. Se você não quiser, é você que não quer, mas pelos olhos da fé, de olhos abertos. Tem uma irmã aqui entre nós, que eu vejo o anjo de Deus para pegar você na mão e trazer você aqui na frente, para você tomar uma decisão. E Deus está falando com você aí. Alabassuri, alabarraste, charabasteira mai, chayanturabas. O anjo de Deus está do seu lado, e você diz: eu não consigo, eu não aguento. Você vai continuar sofrendo assim até quando? Aleluia, não olha para quem está do teu lado. Aleluia, o irmão do teu lado não sabe da tua vida, a irmã não sabe, a família não sabe, mas Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que você está precisando. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Cadê essa pessoa que sentiu o toque de Deus no seu coração? Sai do seu lugar e vem à frente. Entrega a tua vida para Cristo, eu vou orar por você. Cadê a primeira pessoa que ouviu o toque de Deus com essa palavra e está dizendo: eu vou entregar a minha vida para Cristo? Eu vou dizer para você, o anjo de Deus está do seu lado, como estava do lado de Ló, para sair de Sodoma. Sai dela, povo meu. É tempo de desapegar desse mundo. É tempo de desapegar deste mundo. Cadê essa pessoa em nome de Jesus? Não quer a vitória? A oportunidade é sua de se entregar para Cristo hoje, aceitando e testemunhando diante de toda a igreja, diante de todos os irmãos do YouTube, que você, a partir de hoje, é um crente em Cristo Jesus. Aleluia, reconciliando, voltando, decidindo estar no pé da cruz. Pergunta para esses homens qual foi o dia mais feliz da sua vida. O dia que eu aceitei Jesus. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Quando eu aceitei a Cristo. Mudou. E o senhor, qual é o dia mais feliz? O dia que eu aceitei a Cristo. Cadê o 38? Foi embora, Júlio. Só andava de 38. Só andava com 38. Não gostava de andar sem, bravo. Bom bicho. Hoje está aí mansinho. Qual o dia mais feliz da vida do presbítero Gilmar? Quarta-feira, dia 2/7/47. Alabas. Tinha o cabelo igualzinho Chitãozinho Chororó, cabeludo, achava que era sertanejo universitário. Deus mudou, Deus salvou ele. Alabas, uma quarta-feira. A sua história pode ser escrita hoje, terça-feira, 4 de maio. Alabas, sim, cantai. Tem alguém? Tem? Eu não tenho dúvida, seu coração ferveu, teu coração ardeu. Você não quer? Eu vou encerrar minha oportunidade. Mas tem uma irmã aqui, está lá atrás. Seu coração ardeu, não é aqui na frente, está do meio para trás. Teu coração ardeu. Ardeu. Você diz assim: está contando a minha vida todinha, pastor. Não é eu não, é a palavra que Deus deu. Não é o pastor não, é Cristo que está falando com você. Não quer a vitória? Não quer. Senhor Jesus, obrigado por a palavra. As minhas mãos estão lavadas. Minhas mãos estão lavadas. Alabassúria. A minha preocupação, meu Pai, é com a mensagem que eu vou entregar. Mas as mãos estão lavadas para a glória do teu nome. Fica conosco. Em nome de Jesus.